Ok, confesso, a tarefa para hoje era criar esta análise sobre como parar de procrastinar. A ironia é maravilhosa, não é? O prazo era para hoje e, sinceramente, a vontade de deixar para depois era enorme. Mas, em vez disso, decidi usar a própria tarefa como uma espécie de experimentos. Vamos mergulhar nisso e ver o que acontece quando a gente encara a procrastinação de frente. O plano parecia perfeito. Almoçar e começar a escrever. Mas foi só abrir a página em branco que a mente começou o seu próprio festival de distrações. É aquela sensação que muita gente conhece bem. O momento em que qualquer pensamento aleatório parece infinitamente mais interessante do que o trabalho que está ali na nossa frente. E o primeiro pensamento que surge é este, completamente fora de contexto. A mente começa a argumentar que o filme não precisava ter durado 3 horas e, quando damos por nós, estamos a analisar a logística de transporte da Terra-média em vez de começar a trabalhar. É a primeira armadilha. Logo em seguida, vem outra daquelas questões existenciais, desta vez do universo da música popular brasileira. A mente vai saltando de uma curiosidade para outra, sabe? Construindo um verdadeiro muro de pensamentos inúteis entre a nossa intenção de trabalhar e a ação em si. E, para fechar com chave de ouro, uma reflexão cósmica. Será que a gente sairia a flutuar pelo espaço? Isto ilustra perfeitamente o caos mental que a procrastinação instala. O cérebro prefere ponderar sobre o fim do universo a simplesmente escrever a primeira frase. Certo, depois desta viagem pela mente, fica bem claro que nem toda a inatividade é a mesma coisa. É super importante entender o que é que a gente está realmente a enfrentar. Vamos então esclarecer as diferenças, porque identificar o problema é sempre o primeiro passo para o resolver. Olha que curioso, a própria origem da palavra já nos dá uma pista. Vem do latim e significa literalmente deixar para amanhã. Isso só mostra que este problema não é de agora, é uma luta humana que já dura séculos. E esta citação ilustra isso de uma forma brilhante. Filósofos romanos, como o Séneca, já andavam a pensar no custo de adiar as coisas. Este sentimento de que a vida nos escapa pelos dedos enquanto esperamos pelo momento certo é tão antigo quanto a civilização. Agora, aqui está a distinção fundamental. Descansar é uma necessidade, ponto final. Preguiça, como vemos, é não querer fazer a tarefa e não se importar muito com isso. Já a procrastinação é outra história. É querer fazer, mas sentir uma espécie de bloqueio, uma incapacidade de começar, e é isso que causa angústia. Então, o ponto nevrálgico é este. Quem procrastina sabe que precisa de fazer a tarefa. Quer mesmo fazê-la, mas existe esta barreira invisível, sabe? Um abismo entre a intenção e a ação. E é este conflito interno que gera tanto sofrimento. Mas porquê? Porquê que o nosso cérebro se sabota desta maneira? Felizmente, a ciência tem algumas respostas. Vamos espreitar o que se passa nos bastidores da nossa mente quando escolhemos o depois. Essencialmente, o nosso cérebro está programado para evitar desconforto e procurar prazer imediato. Adiar uma tarefa difícil evita o medo de falhar ou o stress associado a ela. Em vez disso, procuramos atividades que dão pequenas doses de dopamina, bem rápidas, como dar uma vista de olhos nas redes sociais. E para algumas pessoas, como quem tem TDAH, esta luta é ainda mais intensa por causa dos desafios de foco e planeamento. Isto não é um problema de meia dúzia de pessoas. Um estudo mostrou que mais de metade das pessoas considera a procrastinação o seu maior obstáculo à produtividade. E a piada ali na legenda diz tudo, não é? Os outros 48% responderão mais tarde. É uma experiência quase universal. E as consequências vão muito para além de perder um prazo. Quando o deixar para depois se torna crónico, o stress constante afeta o corpo. Os níveis de cortisol e adrenalina disparam, o que pode levar a problemas bem sérios de saúde, tanto física como mental. O preço do amanhã eu faço pode ser muito, muito alto. Bom, chega de falar do problema, vamos para a parte boa, as soluções. A ótima notícia é que existem estratégias baseadas em ciência que podem mesmo ajudar a fechar aquele abismo entre a intenção e a ação. Primeiro tudo, a autocompaixão. Culpar-se só piora as coisas. Depois, o segredo é tornar a tarefa menos assustadora, encontrar uma motivação forte, parti-la em pedacinhos minúsculos e definir prazos realistas. Criar um ambiente sem distrações e prometer uma recompensa no final também ajuda a jogar com o cérebro a nosso favor. Uma técnica super famosa é a Pomodoro.
A beleza disto está na simplicidade. 25 minutos? Parece um tempo que qualquer um consegue gerir, não é? Trabalha-se com o foco total nesse período e depois uma pequena pausa de recompensa. Este ciclo de trabalho e descanso torna tudo muito mais fácil de começar e de manter. E agora, uma abordagem que parece até meio contraditória. E se, em vez de lutar contra a procrastinação, a usássemos a nosso favor? Parece estranho, eu sei, mas existe uma técnica que faz exatamente isso. Esta citação do humorista Robert Benchley capta na perfeição a essência da próxima técnica. Nós tornamos-nos incrivelmente produtivos em tarefas secundárias, especialmente quando estamos a evitar uma tarefa principal que parece mais assustadora. Isto chama-se procrastinação estruturada. A ideia é basicamente enganar o cérebro. Coloca-se uma tarefa gigante e intimidante no topo da lista, algo como aprender mandarim. Para evitar essa tarefa monumental, o cérebro vai procurar refúgio nas tarefas seguintes que, por comparação, parecem muito mais fáceis. E assim acabamos por fazer o que realmente precisava de ser feito. E aqui o círculo fecha-se. No início, a tarefa de criar esta análise parecia enorme. Então, o que é que foi feito? No topo da lista de tarefas foi colocada uma tarefa ainda maior: organizar todos os fecheiros do computador desde 2010. De repente, fazer esta análise pareceu a coisa mais fácil e produtiva do mundo. A prova de que estas ferramentas funcionam está precisamente nesta apresentação. E assim, a jornada termina com uma pergunta para reflexão. Já vimos o porquê, as consequências e as soluções. A procrastinação perde o seu poder quando a partimos em pedaços pequenos. Portanto, o desafio final não é resolver tudo de uma vez, mas simplesmente escolher uma pequena ação e dar o primeiro passo. Qual será?